câncer pode ser curável em mais de 80 a 85% das vezes quando ele é diagnosticado numa fase precoce. Quer dizer, quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de curar. Tem um ditado aqui no Brasil que eu tive muito, que é: eu não quero procurar porque eu não quero achar. Quem procura acha, os caras falam, é melhor não procurar. Eu falo que quem procura acha e quem acha cura. Isso olha aí, quem procura acha e quem acha cura, na filosofia, no conceito do doutor Fernando Maluf. Então é por isso que é importante, quanto mais você estiver bem informado. Quais são os tipos mais comuns de câncer? No Brasil, Fausto, próstata é o número 1 no homem. Envolve 1 em cada 6 homens durante a vida. 1 em cada 6 homens. Mama é o número 1 na mulher. 1 em cada 10 mulheres brasileiras vão ter. No entanto, como o nosso país tem muitas diferenças sociais, infelizmente a região do norte e nordeste é uma região muito carente, o câncer de colo de útero, que ele é prevenível em quase 100% dos casos, ele ainda é epidêmico, ele é muito frequente no norte e nordeste do país. Quer dizer, daria, se for realizada uma política de informação, de medicina socialmente falando, bem organizada, daria para evitar, quer dizer, aquilo que seria totalmente evitado, no caso do norte e do nordeste, virou epidemia. Exato. O câncer de colo de útero é o câncer que a avaliação regular através do exame ginecológico, do Papa Nicolau e, mais importante, da vacinação contra o HPV das meninas dos 9 aos 13 anos, se todas as medidas fossem feitas, a gente estima que esse câncer seria erradicado no mundo inteiro. Ou seja, é uma situação que a gente poderia ter o controle de desaparecer e, infelizmente, isso ainda não acontece, é uma situação ainda calamitosa, particularmente no norte e nordeste do nosso país. Pelo que o Fernando está falando, então, o câncer tem jeito de curar, tem jeito de enfrentar. Quanto mais cedo você descobrir, e principalmente tem mais assuntos, como por exemplo, como deve se comportar a família de uma pessoa que está com câncer. E outras perguntas, a partir de agora, solta a primeira. Gente famosa, gente anônima, gente do povo, todo mundo fazendo as perguntas aqui. Solta a primeira. Oi, Fausto, prazer enorme estar aqui mais uma vez no teu programa. E hoje, falando de um assunto muito sério. Eu queria saber do Dr. Maluf o seguinte: é mito ou é verdade que guardar rancor, ficar com raiva, tristeza, guardar ódio das pessoas, se isso realmente dá câncer, ou é mito? Eu vejo muitas pessoas falando isso, minha mãe até está falando muitas vezes isso para mim. Eu queria saber se é verdade isso. Era a pergunta do Luciano, até porque não existe pergunta imbecil, não existe pergunta boba. Tem dúvida? Você agora na internet, entre no site do Faustão, você tem toda a chance. Faz a pergunta que você quiser, o doutor Fernando está aqui para responder. Eu acho que a primeira regra de medicina, Fausto, é que medicina não é matemática. Então a gente não é 2 mais 2 é igual a 4. Então essa pergunta dele é muito importante e fazem todo dia pra gente. O que a gente percebe é que uma tristeza aguda, por exemplo, alguém terminou o namoro ou alguém foi demitido do trabalho, que é uma tristeza aguda, isso provavelmente não é causa de câncer. Mas uma tristeza crônica, por exemplo, uma depressão de longo período, você talvez tenha, através dessa depressão, uma série de alterações da sua imunidade, que você acaba desarmando os seus guardas e facilitando que o bandido tome conta, cresça e vire um tumor maligno. É aquele tipo de emoção negativa, ou seja, que fica perdurando. O cara que está numa profissão que não gostaria de estar, num trabalho que vai minando o cara, ou numa relação de casamento que os dois não estão satisfeitos, ou um não está satisfeito. Isso tudo pode levar a uma depressão e aí sim pode complicar nessa área. Exato, e lembrar que os riscos de um ser humano não são só relativos a câncer, tem problema do coração, da alma, do espírito. Então, quem está triste cronicamente está sujeito a ter vários males, potencialmente o câncer, mas também outros problemas como problemas cardíacos, problemas outros que podem a tristeza influenciar negativamente. Aqui o Dr. Fernando Maluf, renomadíssimo oncologista, membro da Sociedade Americana do Câncer, para responder a galera. Hoje é Dia Internacional de Combate ao Câncer. Renata Longaray. Aqui, Faustão. Opa. Oi, tudo bem? Estou aqui com a Bruna. Você tem alguma pergunta? Sim, eu estou aqui com a Bruna de Santa Catarina e ela teve um caso na família dela que foi a mãe. Boa noite. Então, minha mãe teve um diagnóstico precoce de câncer de mama. Ela não precisou fazer a quimioterapia, ela fez somente a radioterapia. E minha dúvida é, se só com a radioterapia é suficiente para que a doença não acabe retornando? Acho que, para responder a tua pergunta é ótima, porque a gente costuma sempre comparar o caso de um com o caso de outro.
E quando a gente fala de câncer, tem duas regrinhas básicas. A primeira é, nem todo tumor que nasce no órgão é igual ao outro. O órgão é formado por vários tecidos e cada tecido tem tipos de células diferentes. Na mama, você tem mais de 20 tipos diferentes. Para cada tipo, você tem um tratamento diferente. E mesmo em cada tipo, você tem as fases, da precoce, a média, a muito avançada. Para cada fase também. Então, se a gente for fazer uma olhada geral, tipos diferentes e fases diferentes traduzem tratamentos diferentes. Então, talvez para o caso da mamãe, da sua mãe, radioterapia só seja suficiente para ter curado, a gente espera que tenha curado, mas para outras pacientes, às vezes, mais tratamento é necessário, porque mais tratamento é preciso, porque é um caso mais grave, que provavelmente não é o caso da sua mãe. Doutor Fernando, na verdade, então, isso é mais ou menos como o caso para regime e para gordinho. Dieta não é para todo mundo. Cada um tem o seu jeito. E no caso do câncer, muito pior. Quer dizer, cada tratamento é específico para cada pessoa. Não é essa coisa de ficar passando uma receita para o outro. E a medicina vem avançando num ponto onde a gente está percebendo que cada caso é relativo de um caso único. E a gente vai ter no futuro próximo tratamentos específicos para cada indivíduo e não para cada tipo de tumor. O remédio virado da genética, então. Exatamente. Exatamente. O estudo do tumor, da biologia do tumor, da parte genética do tumor, direcionar então para cada um uma fórmula, seja uma forma eficiente, que talvez não seja para um, mas seja para o outro. Conclusão, cada ser humano é um chip totalmente diferente do outro. E é para esse caminho que a medicina está caminhando. Doutor Fernando Maluf, agora pergunta com você, Carol Nakamura. Faustão, eu tô aqui com a Patrícia, ela é mãe da Samara, essa jovem adolescente de 16 anos, e elas estão lutando contra o câncer. Ela queria contar um pouquinho dessa história para vocês. A minha filha foi diagnosticada com câncer, que é muito raro, que é no músculo, mas é bem propício para criança e adolescente. E começou com uma simples dor no pé, e no primeiro momento eu não dei muita importância. E aí depois de um mês só que eu fui procurar um médico que foi diagnosticado o câncer. Então eu queria que o doutor respondesse, desse alguma orientação para os pais, porque às vezes a gente acha que é coisa boba, né? E quando vai ver, e como o senhor mesmo falou, que a prevenção é muito importante desde o início. O que pode ser feito? Qual a atenção que a gente tem que ter quando o filho reclama de alguma dor, algum sintoma? É difícil o caso da mãe, porque muito filho reclama e que às vezes não é o que reclama porque está só fazendo chantagem. Ou então é uma dorzinha, uma dor muscular. Então eu entendo o que ela está falando. É difícil para a mãe, qualquer tipo de dor, já levar a filho para o médico. Né? É complicado. Nesse caso, o que você pode falar? Eu acho que tem duas coisas importantes do câncer infantil. Felizmente o câncer infantil ele é raro. Muito, muito mais raro do que o câncer no adulto. E segundo, o câncer infantil, ele é, em geral, muito mais curável do que o câncer do adulto. Ah, é? Muito mais. Então, um ponto importante é, não existe, assim, exames de rotina para uma criança para combater ou para diagnosticar câncer precocemente. Quando você fala cura, é cura total ou uma melhora que ela pode viver 30 anos, 40 anos? Não, cura. Cura mesmo. Cura completa. Então, o que eu diria para as mães e para os pais é qualquer reclamação, qualquer sintoma que a criança venha apresentar, não queiram ser os médicos dos filhos. Levem os filhos para profissionais capacitados para poder examinar e falar, bom, isso não é nada, isso é uma coisa que é leve, é resolvível, ou de repente, raramente, isso pode ser um câncer que vai ser tratado. Até porque hoje, com o negócio da internet, todo mundo que gosta dessa área, eu vejo o Renato se mete nisso aí e fica se informando. O leigo, é importante se informar, tudo bem, só que muitas vezes o leigo fica receitando e acha que é médico. Se médico que é médico tem dúvida, eu vou contar aqui uma história para vocês de um amigo meu, foi do doutor Humberto Veronese, que ele conhece, que é um dos grandes oncologistas da Itália, tem 90 anos, e perguntou há 15 anos atrás, quanto tempo de vida tem meu irmão? Foi diagnosticado com câncer. Aí o doutor Veronese falou, olha, eu quando comecei, era jovem médico, fiz uma previsão de 6 meses para um paciente meu. Eu estou com 98 anos e a semana passada eu fui pescar com esse paciente meu. A partir desse dia, nunca mais eu fiz previsão. Porque medicina não dá para você ficar fazendo previsão. É isso, Fernando? Não, é importante você falar que não é uma ciência exata, né? Eu falo que bola de cristal nenhum médico tem. Essa bola de cristal eu pessoalmente também não tenho. E eu sempre falo que tem uma diferença muito grande entre você causar uma ilusão em alguém e você tirar a esperança. Médicos não tiram a esperança de ninguém. A gente não tem esse direito. Doutor Fernando Maluf aqui com a galera ao vivo no Domingão. Hoje é o Dia Internacional da luta contra o câncer. Quanto maior a informação, maior a chance de você não só se salvar,
como principalmente ajudar quem está nessa situação. Solta mais uma pergunta aí que é famoso, quem aqui não tem nenhuma, puseram aqui no nome da frente. Eu adivinho. E depois do Luciano. Bom, gente, a minha dúvida é a seguinte: nós perdemos minha sogra há um tempo atrás com câncer do cérebro. Eu gostaria de saber se esse tipo de câncer é hereditário e se o meu marido deve fazer exames na cabeça periodicamente, ou não. Muito interessante a pergunta da Bianca. Não, o câncer de cérebro geralmente não passa de pai para filho ou de mãe para filho. Alguns tumores podem, como por exemplo o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de próstata. Então a dica para toda a população do país é que tem alguns exames que a gente deve fazer exames de rotina para tentar evitar ou diagnosticar precocemente. Quais são? Para a população masculina, o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal a partir dos 50 anos de idade, para quem tem histórico familiar a partir dos 40 a 45. Ainda para os homens, uma colonoscopia, que é aquele exame que avalia toda a região do intestino a partir dos 50 anos para tirar aqueles pólipos, que são lesões pré-malignas. Para as mulheres, avaliação ginecológica de rotina desde o início da vida sexual, a mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40 a 45 anos de idade, a colonoscopia, que é igual para o homem, e mais novidade agora é para quem fuma por muito e muito tempo, fazer uma tomografia, que é um exame mais detalhado do que o raio-x de pulmão, porque tem um grande estudo que mostrou que você reduz a mortalidade em pelo menos 20% com a tomografia em fumantes de longo prazo. Olha aqui, na pesquisa da nossa Marina de Marco, o Fernando vai confirmar ou não, seriam 97 tipos de câncer, sendo que no Brasil é a 8ª doença que mais mata. Derrame é a primeira. Cerca de 190 mil pessoas morrem de câncer por ano no Brasil. E até o fim de 2017, cerca de 500 mil pessoas serão diagnosticadas no Brasil com algum tipo de câncer. 75% dos casos são controlados ou tratados. Quer dizer, o Brasil tem condição de enfrentar esses problemas. O Brasil tem condição, como qualquer outro país do mundo. A grande questão é se existe vontade política, se existe desejo de investir na saúde, porque capacidade adequada para a maioria dessas pessoas e que representam a grande maioria do povo brasileiro. Aí a importância da sociedade ficar alerta e combater a corrupção, porque país que tem muita corrupção, uma corrupção absurda como a nossa, não oferece educação, não oferece segurança, não oferece habitação, não oferece saúde. Por isso que a sociedade tem que ficar cada vez mais ligada, participar, se informar na hora da eleição, tudo isso. Solta mais uma pergunta aí. Tem muitas pessoas que têm preconceito com câncer, porque acham que, por exemplo, câncer de pele pode ser contagioso. Existe algum tipo de câncer que, de fato, é contagioso, pode passar para alguma pessoa pelo contato, pela pele ou pelo ar? Aliás, ele falou do câncer de pele, que é um dos mais, uma incidência das maiores, não é? Câncer de pele, né, doutor? É o Felipe aí de Santa Cruz. Então, como eu falei, assim, tem os exames de prevenção. O cuidado com o sol é muito importante, né? Mesmo no país, câncer de pele vem aumentando gradualmente. Então, aliás, sobre isso aí, ó, galera que gosta de praia, aqui, rainha do sol, mesmo com o tal de protetor, 75, 80, 200, o melhor protetor que é um guarda-chuva e cercado, blindagem por lado. Existe proteção total contra aquele sol das 10, 11 até 2, 3 da tarde? Proteção total não, mas eu acho que eu sou a favor sempre do estilo de vida falso, que seja protetor, mas sem radicalismo. Então, tentar ir para uma praia e evitar os horários de maior pico, e se você for ficar nos horários de pico, não ficar muitas horas e usar um bom protetor, você com certeza está se protegendo muito mais do que outras situações que você fica horas à exposição sem nenhum tipo de proteção à luz solar. Mas ele perguntou sobre a questão do contágio, se passa de um para o outro, no caso do câncer de pele. Não, o câncer não é contagioso. Alguns fatores que levam a câncer são contagiosos. Por exemplo, o HPV, que é o vírus que causa câncer de colo de útero ou câncer de garganta. Por exemplo, o vírus da hepatite B e C, que causa câncer de fígado. Uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que fica no estômago e que causa câncer de estômago. Então, esses fatores de risco são contagiosos. O que eu falo é que contagioso, na verdade, é o preconceito que a sociedade tem
com as famílias e pacientes com câncer. É muito comum eu cuidar de pacientes que falam o número de pessoas supostamente próximas que se afastam para não terem um encargo emocional, o comprometimento com essas pessoas. Então, acho que é o contágio do preconceito.